Opa, galera, tudo bem com vocês? Aqui professor Douglas Santiago para mais uma aula de Geografia. Hoje a nossa aula vai trabalhar o tema da questão agrária brasileira. Vamos tratar das relações e desenvolvimento do campo. Aí você vai me perguntar, Douglas, qual a importância do campo para a economia brasileira? Ela é extremamente importante. O campo representa parte significativa do nosso PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro. Relembrando as nossas aulas de geografia, sabemos que o PIB é a soma de todos os recursos arrecadados no período de um ano. Lembra lá? O que precisamos entender, inicialmente, é que a agricultura e a pecuária estão inseridas nos setores da economia. Veja as imagens comigo. O setor primário ele é representado pelo extrativismo, que pode ser de forma animal, vegetal ou mineral. Já o setor secundário ele é representado pelas indústrias, que podem ser classificadas em indústria de bens de consumo, bens de capital e a indústria de base. Já o setor terciário representa todo o comércio, serviços e turismos. Mas como entender a situação do campo? O campo é bem complexo de se entender e, por isso, vamos concentrar no campo brasileiro. Dá uma esquecida aí nos outros países. E você aí em casa, fique esperto e se aprofunde nas questões que vamos abordar aqui. O campo possui suas próprias características, assim como a cidade também possui as delas. O conjunto de características do campo recebe o nome de estrutura agrária. Acompanhe essa imagem comigo. A estrutura agrária é subdividida em três: a estrutura fundiária, a produção agrícola e as relações de trabalho. Vamos estudar cada uma dessas subdivisões. E você aí em casa, presta bastante atenção, anota e depois se aprofunde nos temas, tá bom? Galera, a primeira é a estrutura fundiária. Isso é um modo como as propriedades no meio rural estão distribuídas por todo o território brasileiro e seus respectivos tamanhos. Perceba que isso deixa mais fácil a compreensão das desigualdades que acontecem no campo. Por que estou citando essas desigualdades? Elas são os principais problemas que enfrentamos no meio rural brasileiro. Funciona assim. Hoje, grande parte das terras estão concentradas nas mãos de pequenos grupos que chamamos de latifundiários. As atividades praticadas por esse grupo, em sua maior parte das vezes, é voltada para o mercado externo, ou seja, para exportações. Já os minifundiários são a parcela da população que possui pequenas porções de terra. Geralmente a produção está voltada para o mercado interno e para a subsistência familiar. Galera, não posso fechar essa parte sem relembrar vocês a respeito do processo histórico. Todos os problemas existentes no Brasil referente à distribuição de terras é resultado do processo histórico, pois está diretamente ligado ao modo como ocorreu a posse e a concentração das terras no nosso passado. E agora nós vamos passar para falar da produção agrícola. A produção agrícola é extremamente importante no desenvolvimento econômico brasileiro e podemos perceber que a modernização do campo brasileiro está diretamente ligado ao nosso processo de industrialização. A produção agrícola em nosso país passou por diversas fases, que chamamos de ciclo. Primeiro foi a produção canavieira, com foco na produção de cana-de-açúcar, lembra lá das aulas de história? Durante o Brasil Colônia. Depois passamos pelo ciclo do café e hoje vivemos a expansão da soja. No Brasil, essa produção acontece tanto nos latifúndios, grandes propriedades rurais, parte significativa dessa produção, logicamente, né? E quanto nas pequenas propriedades, os minifúndios, onde parcela significativa é responsável por abastecer o nosso mercado interno. Aí você vai me perguntar, como essa produção está distribuída no Brasil, Douglas? Na região Centro-Sul, nós temos um predomínio da agropecuária mecanizada, com destaque para a produção de soja, café, cana-de-açúcar, milho, algodão e devemos dar destaque também para a produção de gado, de aves e de suíno, já que estamos falando de agropecuária. No Nordeste, predomina-se a produção de cana-de-açúcar para a produção de etanol, o melão, a uva, a manga e o abacaxi. E na região da Amazônia, que conhecemos como Norte, destaca-se o desenvolvimento da pecuária. E para terminarmos, galera, vamos falar sobre as relações de trabalho no campo. Logicamente, se tem produção no campo, precisamos falar dessas relações de trabalho nesse espaço. As relações de trabalho no campo são as diversas formas de trabalho que podemos encontrar dentro do campo brasileiro. E as principais são, primeiro, a agricultura familiar, onde todas as etapas produtivas estão realizadas entre os membros da família. Segundo,
Os poceiros, esses ocupam terras do governo com o objetivo de desenvolver a pecuária. O terceiro é o sistema de parceria. Acontece quando duas pessoas se juntam, uma possui a terra e a outra a força de trabalho. Depois do cultivo, a produção é dividida entre elas. O quarto modelo é o arrendatário. Acontece quando agricultores que possuem maquinário, mas não possuem a terra, arrendam a propriedade, ou seja, pagam um aluguel. O pagamento pode acontecer em moeda ou com parte da produção. E o quinto, o trabalhador assalariado, temporário e os fixos, tem essas duas modalidades. Os temporários são os famosos boias-frias. E para finalizarmos, temos ainda no século XXI o trabalho não remunerado, os trabalhadores escravos no campo. Esse trabalhador não tem direitos trabalhistas, não recebe um salário, isso porque tudo o que faz uso, desde a alimentação até as ferramentas de trabalho, é cobrado do empregado. Isso faz com que ele fique endividado, fato com que impede de ir embora. Aí você vai me falar, mas Douglas, hoje, em pleno século XXI, ainda existe isso? Sim, infelizmente acontece. Temos registros dessas formas de trabalho em diversos lugares do mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos. Aqui no Brasil, já registramos essa prática nos estados do Pará, Mato Grosso e aqui em Goiás. Então vamos lá para uma questão do Enem? Sempre tem uma questão do Enem e essa questão hoje eu separei ela do Enem de 2010. A maioria das pessoas daqui era do campo. Vila Maria é hoje exportadora de trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, estado do Mato Grosso, procuram o bairro de Vila Maria para conseguir mão de obra. É gente indo distante daqui 300, 400 quilômetros para ir trabalhar, para ganhar 7 conto por dia. Carlito, 43 anos, maranhense, entrevistado em dia 23/3 de 98. O texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século XX. Consequência: letra A, dos impactos sociais da modernização da agricultura. Letra B, da recomposição dos salários do trabalhador rural. Letra C, da exigência de qualificação do trabalhador rural. Letra D, da diminuição da importância da agricultura. E letra E, dos processos de desvalorização de áreas rurais. Galera, a resposta correta é bem fácil. Podemos perceber que as relações de trabalho na agricultura são predominantemente prejudiciais ao trabalhador rural comum. Tal aspecto resulta do intenso processo de modernização no campo, que alterou as relações de trabalho do proprietário rural. Portanto, a resposta correta é a letra A. Galera, eu vou ficando por aqui, você estude mais o tema, até a próxima aula e falou! E aí, anotou tudo sobre estrutura agrária? Fica atento, hein? Outra coisa que você precisa ficar ligado é quanto ao período de inscrição do Enem. Você tem até sexta-feira que vem, dia 17 de maio, para se inscrever. Eu estou indo nessa, nos acompanhe nas redes sociais e reveja o programa de hoje no canal da TBC no YouTube. Tchau e até mais!